Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos chegando para mais uma live, mais um episódio de número 47 do nosso Café com Desbloqueio. Seja muito bem-vindo. Nós estamos na nossa série, onde nós estamos falando sobre o fim dos tempos. Sim, esse tem sido o nosso tema desde ontem. Ontem nós tivemos a nossa primeira aula dessa série e nós falamos um pouquinho a respeito do que é o final dos tempos, né? Quem assistiu a live de ontem aí? Quem assistiu, comenta aí. Eu assisti. Comenta aí para eu poder saber se vocês estão engajados aqui ou vocês só estão passando tempo. Coloca aí. Vai escrevendo aí. Se você assistiu, escreve aí. Vou pegar a outra Bíblia ali para a gente poder entrar no nosso assunto de hoje. Hoje eu quero falar com você, começar a falar, na verdade, sobre os sinais, né? Ontem nós não falamos sobre isso. Eu dei para você ontem a base sobre o que é o fim dos tempos, por que existe o final dos tempos, por que o fim dos tempos ele é importante. Se você não assistiu a live de ontem, a aula de ontem, assista. Ela está disponível ainda para você aqui no canal. E, inclusive, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Esse QR Code que está aqui, ó, é para você participar da nossa comunidade. Tem um link também na descrição. Na nossa comunidade, você tem acesso a todas as aulas, todos os vídeos, todas as lives na íntegra para você, tá bom? Tudo organizadinho, série por série, está disponível para você lá na nossa plataforma, tá bom? Esse QR Code é o QR Code do nosso grupo no WhatsApp e lá na descrição do grupo você tem acesso para você entrar acessar a plataforma. O link aqui embaixo te envia para a plataforma e depois para o grupo. Então, se você for por aqui, você vai para o grupo, depois você pega o link lá na descrição para você acessar a plataforma. Se você for pelo link na descrição, você vai para a plataforma e depois você vai para o grupo. De todas as formas, não fique de fora, porque quem está perdendo é você. Vamos lá, então. Mateus 24, que é a base que nós estamos usando aqui nesses dias, que nós usaremos aqui em toda essa série. Mateus, capítulo 24. Vamos lá para o nosso texto de hoje. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 4. No versículo 3, os discípulos chegam para Jesus, né, perguntam para Jesus: Jesus, quais são os sinais da sua volta, os sinais do fim dos tempos? E aí Jesus vai responder então, aqui no versículo 4. Diz o seguinte: Então Jesus lhes revelou: Cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiado por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. E então chegará o fim.
Então aqui nós temos a citação de vários sinais que apontam para o fim e para a volta de Jesus, citados pelo próprio Jesus. E nessa série nós vamos estudar um por um desses sinais. E hoje eu quero falar com você sobre o primeiro sinal que Jesus disse aqui. Jesus disse no versículo 5: pois muitos são os que virão em meu nome. Hoje eu quero falar com você sobre o sinal dos falsos cristos. Tá, vamos lá então. Primeira coisa que você precisa entender. Jesus ele começa advertindo os discípulos dizendo o seguinte: cuidado, que ninguém vos seduza. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: no tempo do fim, um dos grandes sinais, ou uma das grandes anormalidades que haverá no final dos tempos, é a sedução por meio das palavras. A sedução por meio dos olhos. Nós já estamos vivendo isso hoje. Nós temos aí o Instagram, que é um dos maiores instrumentos de sedução, de manipulação, de vender uma aparência. E Jesus ele alerta sobre isso, porque quando ele vai falar aqui sobre os falsos cristos, antes dele falar dos falsos cristos, ele fala a respeito da sedução. Você vai entender por que Jesus falou sobre isso. Mas vamos lá. Quem são esses falsos cristos? E algumas Bíblias trazem isso, falsos cristos. Essa aqui não traz, mas ela diz o seguinte: pois muitos virão em meu nome. A palavra Cristo, não sei se você sabe, mas não é o sobrenome de Jesus, né? Tem gente que acha que o nome de Jesus é Jesus e o sobrenome dele é Cristo. Não, a palavra Cristo significa o ungido. Então é uma palavra hebraica, na verdade grega, né? Traduzida do hebraico, que significa o Messias, o ungido. Então, Cristos, aqui no original, é aqueles que vêm em o nome do Senhor. Ou seja, aqueles que se colocam na posição de enviados, de mensageiros, de escolhidos de Cristo. O que Jesus está dizendo é que um dos sinais do fim dos tempos é que se levantariam vários homens, várias mulheres, que se intitulariam enviados, mensageiros, representantes do Senhor, mas que na verdade não são. E o que nós mais vemos hoje na internet? Pessoas que têm influência espiritual, que querem trazer palavras proféticas para a vida das pessoas, se colocando como profetas de Deus, colocando-se como mensageiros de Deus, mas que na verdade não são. São sedutores tentando enganar ou manipular através da fé. O que Jesus está dizendo é que o primeiro sinal do fim dos tempos são pessoas que têm aparência, mas não têm essência. Sabe, nessa luta por cargos, por títulos, nós precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos um falso Cristo. Nessa luta por posição eclesiástica, nós precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos manipulados, seduzidos, ou pior, manipuladores e sedutores da igreja de Jesus. Se nós queremos de fato sermos usados por Deus, precisamos buscar viver a essência da nossa verdadeira identidade e cumprir o nosso propósito. Sabe, não existe maior cargo, não existe maior título do que você viver o seu propósito. Ninguém será recompensado no tribunal de Cristo por causa do título que ele recebeu, mas pelo propósito que ele cumpriu. Você pode ter um grande título, mas não ter feito nada daquilo que Deus te chamou para fazer. Ou você pode não ter título nenhum, mas cumprir tudo aquilo que Deus determinou para você, tudo aquilo que Deus estabeleceu para você. Isso faz de você alguém que de fato representa Cristo.
Alguém que de fato não está procurando enganar, não está procurando seduzir, mas está cumprindo aquilo pelo qual foi chamado. Ah, irmãos, nós precisamos acordar. Porque enquanto nós estamos preocupados em os falsos cristos se levantarem, muitos de nós estamos nessa mesma postura, nesta mesma posição, onde queremos seduzir, queremos enganar para sermos vistos, para sermos reconhecidos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Você está pegando aí ou não? Você está conseguindo entender o que eu estou te falando? Então Jesus diz o seguinte, olha, nos últimos dias, ou um dos sinais do tempo do fim, é que virão muitos pregando, ensinando, falando, mas o objetivo deles é seduzir. E como que eu faço para identificar um falso Cristo, um falso representante de Deus? Ou nós podemos atribuir aqui, como vai aparecer mais adiante, um falso profeta, por exemplo. Esses falsos cristos são pregadores, são mestres, são profetas, são pessoas de influência espiritual. Não importa o título, não importa o nome que você queira usar. Esses falsos profetas, mestres, cristos, enviados, são pessoas de influência. Se você abrir o seu TikTok, 24 horas por dia, tem um desses lá. 24 horas por dia. De madrugada, de manhã, de tarde, de noite, eles estão lá. Aqui no YouTube também. E qual é a mensagem que eles pregam? A mensagem é voltada para o ego humano, para a alma humana. Ou seja, como Jesus disse no versículo 4, o objetivo deles é seduzir. E como não existe nada melhor para seduzir uma pessoa do que tocar as suas emoções, do que falar aquilo que a sua alma gostaria de ouvir. Não aquilo que a alma precisa, mas aquilo que ela quer. Esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos cristos, o centro da mensagem deles não é a palavra, não é o evangelho, mas é o ego humano, a alma humana, as emoções humanas. Ah, tem muitos desses por aí. E esses têm milhões de seguidores. Tem milhões de pessoas que assistem às lives, os cultos, os congressos dessas pessoas. E nós vamos falar agorinha dos falsos crentes. Vamos falar deles agorinha. Porque também é um dos sinais do fim dos tempos. Você está conseguindo pegar aí ou não? Está conseguindo pegar? Então, quem são os falsos cristos? São aqueles que se posicionam como representantes de Cristo, como autoridade espiritual, como influência espiritual, mas que, na verdade, nunca foram chamados por Deus. Estão vivendo pelo seu ego, estão se movendo pelo seu interesse próprio, por isso seduzem, por isso enganam. Porque alguém que não foi chamado por Deus só pode fazer aquilo que deseja fazer para Deus se ele manipular. Preste atenção no que eu vou te dizer. Para alguém fazer aquilo que Deus não chamou, mas ele quer fazer para Deus, ele precisa manipular. Ele precisa seduzir, ele precisa enganar, porque no que depender de Deus e na ação do Espírito Santo, essa pessoa não vai. Tem muita gente fazendo coisas para Deus, mas não estão fazendo pela força de Deus, nem pela força do Espírito Santo, mas pela sedução, pela manipulação. Muitos pastores, muitas igrejas, denominações estão se levantando, estão se consolidando com base nisso. Manipulação, sedução, ego humano, emoções humanas. Isso é muito sério. Como identificar um falso profeta, um falso mestre, um falso ungido? É muito simples, eu estou explicando aqui para você.
O falso mestre, o falso pregador, o falso profeta, ele fala bem, porque ele precisa seduzir. Ele tem uma boa oratória, ele tem uma boa dicção, uma impostação de voz. O cara é top. As postagens dele são maravilhosas, os vídeos são cinematográficos, as pregações têm as melhores câmeras, as melhores equipes, o áudio top. Por quê? Porque ele precisa produzir uma emoção. Ele precisa produzir um ambiente, uma atmosfera, aquele padzinho no fundo, para tocar você, para você não perceber a ausência da unção. Então, todo o ambiente é preparado, o jogo de luz, a câmera, a posição da câmera, a impostação da voz, a roupa que veste, tudo preparado, pensado minuciosamente para impactar você, não no seu espírito, mas na sua alma. Eles substituem a unção pela performance. É errado a performance? Claro que não. É errado luz? Claro que não. Errado é fazer disso não uma ferramenta, mas fazer disso o final. Ei, luz, som, atmosfera não é o final do negócio. É só uma ferramenta. O que de fato vai fazer as coisas acontecerem, ou o que deveriam fazer, é a unção do Espírito Santo. Coisa que esses falsos não carregam. Então eles falam bem, eles falam aquilo que você quer ouvir, toca nas suas emoções, faz você chorar, faz você rir, faz você lembrar de coisas, sabe? É uma sedução emocional poderosa, que você confunde até com a ação do Espírito Santo. Tem culto que você entra, tem live que você assiste que você chora, você se arrepia, mas não tem nada a ver com o Espírito Santo. É o poder da sedução. Paulo fala sobre isso aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Olha isso aqui. 1 Coríntios capítulo 2. Olha o Paulo dizendo: eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não o fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser a Cristo, e esse glorificado. Versículo 4. Minha mensagem e minha proclamação, ou seja, a minha pregação, não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Hoje, esses falsos, eles usam a manipulação, a eloquência, a persuasão, as cores, tudo, psicologia, tudo, para substituir o poder. Porque eles não carregam a unção, mas eles carregam a manipulação, eles usam a sedução. E sabe qual é o problema? Onde existe falso crente, sempre haverá um falso profeta. Onde existe um falso crente, haverá um falso profeta. O segundo sinal do fim dos tempos são os falsos crentes. Pessoas que querem Jesus, são de Jesus, são salvos, não são condenados, não vão para o inferno, mas também não querem crescer. Não querem amadurecer, querem o seu ego massageado. Querem que a sua alma se sinta bem. Frases como essa: eu vou na igreja tal porque lá eu me sinto bem. Eu vou em tal lugar porque lá as pessoas me entendem.
me acolhem. Pessoas como essas são adoradas pelos falsos profetas, porque basta fazê-los sentir-se bem, que não interessa se a pregação é a verdade ou é apenas historinha da carochinha. O crente falso está se sentindo bem, é o que importa para ele. Meu irmão, o dia que você entender que a sua fome e a sua sede tem o poder de destravar ou de desmascarar, melhor dizendo, os falsos profetas, você vai acordar. O que alimenta os falsos profetas? Os falsos crentes. Você vai nessas lives aí, gente que revela nome com um copo d'água e tira trem e não sei o quê, e tem um monte de gente lá. Por que essas pessoas fazem lives? Porque tem audiência para isso. Onde existe um falso crente, tem um falso profeta. Onde tem um falso profeta, tem um falso crente. Que quer ser induzido, seduzido, manipulado. Porque é fácil. Ser manipulado é muito melhor do que amadurecer. É mais fácil. Você não precisa se esforçar. Você finge que é verdade e ele finge que te ensina e é uma bênção. Você não tem trabalho. É louvado, é Deus purinho na terra. O problema é que você está sendo enquadrado como alguém que é falso e que vai prestar conta diante do tribunal de Cristo. Lembra que nós falamos ontem sobre o tribunal? Todos nós, os salvos, estaremos diante do tribunal de Cristo. E lá seremos julgados se somos maduros ou imaturos, se somos de verdade ou se somos falsos. Assim como haverá julgamento para os falsos profetas, para os falsos enviados, também haverá um julgamento para os falsos crentes. Eu espero que você não seja um desses. E para a gente caminhar aqui para o final, em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, capítulo 4, aliás. Vamos ler aqui, esse 3 aqui, e aí depois a gente vai para o 4. 2 Timóteo 3, primeiro diz o seguinte: sabe, entretanto, disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens, quem são esses homens? Os crentes, amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. O que ele está falando? Dos falsos crentes. Falsos crentes, salvos, porém que não querem amadurecer, que não querem viver o seu propósito, que não querem viver o plano de Deus, querem apenas serem seduzidos, querem apenas fazer a sua própria vontade, não querem ser tratados, querem ser massageados. Aí sabe o que resulta desse grupo aqui? Capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte, versículo 3, portanto, chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Essas pessoas, esses falsos, não suportarão a verdadeira palavra, não suportarão a verdadeira mensagem do evangelho. E o que eles vão fazer? Ao contrário, sentindo coceira, sabe quando fica coçando, você incomoda e você quer, mudar aquilo? É o que Paulo está dizendo. Esses falsos crentes, vai chegar uma hora, que já chegou, na verdade, que eles não vão suportar a verdade do evangelho, a essência da palavra, e o que eles farão? Reunirão
mestres para si. Reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Eu vou na igreja do pastor fulano porque ele me entende. E ele fala comigo do jeito que eu gosto. Você é um falso crente e ele é um falso profeta. Eu vou na igreja aqui, porque lá eu me sinto bem, eles fazem assim, eu gosto, e assim minha família gosta, meu filho gosta, e a gente se sente muito feliz. Você é um falso crente. Você está ensinando o seu filho a ser um falso crente. E o lugar onde você está cheio de falsos profetas. Porque o evangelho não é sobre eu me sentir bem. É sobre eu ser conduzido à maturidade. O evangelho, ele não vem para falar aquilo que eu gosto. Vem para falar e ensinar aquilo que eu preciso. Claro que isso vai produzir felicidade, alegria, prosperidade, riqueza, mas confronto, sacrifício. Você vai ter que engolir muito sapo, porque senão você não cresce. Esses falsos crentes não suportam ser confrontados. Eu vou sair dessa igreja porque ninguém me escuta, ninguém me elogia, ninguém me reconhece, e bababá, e bababá, e bababá. Esses, com coceira no ouvido, escolherão para si mestres segundo a sua própria vontade. Quantos pastores estão sendo escravos de membros por causa do dízimo, por causa da oferta? Não pregam a verdade, porque senão o cordeirinho satânico que está lá na igreja não vai gostar e vai embora. Aí o pastor depende do dinheiro daquele irmão. Aí o pastor está escravo, sendo um falso profeta, e aquele satanás em forma de gente está sendo um falso crente, manipulando o pastor. Esse é um dos sinais do fim. Aí eu te pergunto, nós estamos vivendo o fim dos tempos ou não? Falsos profetas, falsos cristos e falsos crentes. Esses são os dois primeiros sinais do fim dos tempos. Amanhã a gente vai continuar e vamos abordar os outros sinais que Jesus apontou para nós lá em Mateus 24. Fechou? E aí? Curtiu essa aula ou não? Vamos orar para a gente poder encerrar. Vamos orar? Feche os seus olhos aí. Respira fundo. E vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade de vida. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, a tua bondade. Obrigado por essa aula, Senhor. Uma aula muito necessária, muito real.
Pai, me ajude a não me comportar como um falso profeta. Me ajude a dizer a verdade, nada além da verdade. Não importa se as pessoas vão curtir ou não, se elas vão compartilhar ou não, se elas vão gostar ou não, se elas vão concordar ou não. Isso é problema delas. Me ajude, me ensine e me conduza na verdade, Senhor. Eu não quero ser enquadrado como um falso, que manipula, que seduz, que engana. Eu não tenho nada para ganhar com isso. Me ajude, Senhor, a apenas cumprir o meu propósito. É apenas isso que eu quero. Cumprir aquilo pelo qual eu fui chamado. Espírito Santo, me ajude a não ser um falso crente, a não ser um falso cristão, a não me preocupar mais com o meu ego do que com a verdade. Às vezes, para amadurecermos, nós vamos precisar sermos confrontados, sermos desafiados. Isso é bom. Isso nos fortalece, isso nos amadurece, isso nos leva a novos níveis, tanto os físicos quanto os espirituais. Que eu seja alguém, Pai, de coração aberto, de mente aberta, para receber a verdade e para me moldar a verdade. Que aqueles que caminham comigo sejam minhas ovelhas, meus discípulos, meus alunos, que eles também façam parte desse grupo de pessoas. Que os falsos aqui sejam confrontados, sejam falsos profetas, sejam falsos crentes, que eles sejam confrontados. E se o ouvido coçar, estão livres para ir. Estão livres. No nome de Jesus, Senhor. Que sejamos um grupo de verdade, uma comunidade de verdade, que buscam e se amoldam na verdade. Nada além da verdade. Eu oro por isso. Em nome de Jesus. Amém? Uma oração sincera. Uma oração sincera. E muito necessária. Vambora! É isso aí. Bom demais essa aula, hein? Amanhã a gente continua. Amanhã nós vamos continuar falando sobre os sinais do fim. Hoje eu te falei 2, falsos profetas e falsos crentes. Amanhã nós vamos falar talvez mais 1, mais 2. Vamos ver como é que vai ser o nosso tempo amanhã. Fechou? Tamo junto. Não esquece de compartilhar. Não esquece de comentar aqui embaixo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você conhece um falso profeta, manda pra ele. Aleluia. E se você conhece um falso crente também, manda pra ele sem vergonha, que ele precisa amadurecer, porque o tribunal espera ele. Tchau, gente. Deus abençoe. Tamo junto. Compartilhe. É nóis. Até amanhã. O fim tá chegando, meu irmão. Se prepare. Não seja um falso crente, nem um falso profeta. Caminhe na verdade. Até amanhã. Paz.